Você já ficou sem comer por um tempo e sentiu aquela dor no estômago? Aquela irritação inexplicável? Aquela vontade de morder qualquer coisa que aparecesse na sua frente? Pois é, seu corpo estava mandando um recado bem claro. Mas o que exatamente acontece lá dentro quando você para de comer? Hora por hora, dia por dia, até o limite do que o corpo humano consegue suportar. Isso é o que você vai descobrir agora. Nas primeiras horas depois da última refeição, seu corpo ainda está tranquilo. Ele tem reservas. Ele sabe o que fazer. O açúcar do que você comeu está circulando pelo sangue, alimentando cada célula do seu corpo. Seu pâncreas libera insulina para ajudar a distribuir tudo isso direitinho. Você está bem, por enquanto. Mas lá pelas 4 ou 5 horas, o estoque começa a cair. O açúcar no sangue baixa. E aí, seu estômago resolve se manifestar. Aquele som, você sabe qual? O ronco do estômago que parece um trovão chegando de longe. Tecnicamente, chama gurgling. Popularmente, chama embaraço público. Agora, o corpo percebe que o reabastecimento não está chegando. Então ele muda de estratégia. Ele vai até o fígado e fala: preciso de combustível. O fígado então começa a quebrar o glicogênio armazenado e libera a glicose de volta para o sangue. É como usar a reserva de emergência do carro. Você pode começar a sentir dor de cabeça leve, dificuldade de concentração. Aquela sensação de que seu cérebro está funcionando em modo econômico. Por que está? O cérebro é o órgão mais guloso do corpo humano. Ele consome cerca de 20% de toda a energia que você produz. E quando o combustível começa a escassear, ele é o primeiro a reclamar. As reservas de glicogênio do fígado acabaram. Agora, o corpo precisa de uma solução mais drástica. Ele começa a produzir glicose a partir de outras fontes, proteínas dos músculos, gordura armazenada. Esse processo chama gliconeogênese. É uma palavra enorme que, basicamente, significa que seu corpo está começando a se alimentar de si mesmo. Nesse ponto, você está irritado, muito irritado. Existe até um termo científico para isso, hangry. A fusão de hungry com angry, com fome e com raiva ao mesmo tempo. Estudos mostram que casais brigam mais quando estão com fome. Juízes dão sentenças mais severas antes do almoço. Seu chefe é um monstro de manhã? Agora você sabe o motivo. Seu corpo também começa a entrar em modo de economia. Metabolismo mais lento. Temperatura corporal caindo levemente. O organismo fazendo tudo para conservar energia enquanto espera a próxima refeição que parece que nunca vai chegar. Depois de 24 horas sem comer, o corpo entra em estado de cetose. Ele para de depender quase completamente de glicose e começa a queimar gordura como combustível principal. O fígado transforma essa gordura em substâncias chamadas corpos cetônicos, que viram o novo combustível do cérebro. Curiosamente, muita gente relata que nesse ponto a fome diminui. O corpo entra em modo de sobrevivência e suprime o apetite para você conseguir funcionar e buscar comida. Você pode sentir o hálito mudando. Os corpos cetônicos têm um cheiro característico, algo entre frutas e acetona. Não é exatamente um perfume, mas é o sinal de que o seu corpo está funcionando em modo alternativo. Depois de 48 horas, os níveis de insulina caem drasticamente. A pressão arterial pode baixar. Você começa a sentir tontura ao se levantar rápido. O coração bate mais devagar. Nessa fase, o corpo já está em modo de sobrevivência total. A cetose está no máximo. O cérebro já se adaptou a funcionar com corpos cetônicos e, paradoxalmente, muitas pessoas relatam uma clareza mental estranha nesse ponto, como se a névoa tivesse saído da cabeça de repente. Mas o corpo está pagando um preço alto por isso. Os músculos estão sendo consumidos. O sistema imunológico enfraquece. A pressão arterial cai perigosamente.
O coração pode começar a ter arritmias leves. Seu cabelo começa a cair, a pele fica seca, as unhas param de crescer. O corpo está cortando tudo o que considera supérfluo para manter os órgãos vitais funcionando. E a sua temperatura corporal caindo. O organismo não tem energia suficiente para manter o aquecimento. E você sente frio constante, mesmo em dias quentes. Aqui estamos falando de jejum extremo, algo que não deve ser feito sem acompanhamento médico, em hipótese alguma. Depois de uma semana sem comer, o organismo já destruiu grande parte das reservas de gordura superficiais e começa a atacar as gorduras viscerais, aquelas ao redor dos órgãos. O coração, que é um músculo, começa a ser afetado. A glicemia cai a níveis perigosamente baixos. Desmaios tornam-se frequentes. O sistema nervoso começa a falhar em partes. A visão pode ficar turva, a audição pode diminuir. Após 2 semanas, os rins começam a ser sobrecarregados pelos resíduos do metabolismo da gordura e das proteínas. A urina escurece. O inchaço pode aparecer, não porque você está ganhando peso, mas porque as proteínas que mantinham o líquido nos vasos estão acabando e o líquido começa a vazar para os tecidos. Após 3 semanas, o coração começa a perder massa muscular de forma preocupante. As arritmias ficam mais frequentes. O risco de parada cardíaca aumenta drasticamente. O registro médico mais longo de jejum supervisionado foi de 382 dias, um homem escocês com obesidade severa que ficou apenas com suplementos vitamínicos e água. Mas isso foi um caso absolutamente excepcional, monitorado por médicos a cada momento, e não deve ser visto como referência para nada. Para a maioria das pessoas, o jejum além de 30 dias sem acompanhamento médico é fatal. O corpo humano é uma máquina extraordinária. Ele tem planos de contingência para planos de contingência. Ele muda de combustível, desliga sistemas não essenciais, redistribui recursos, se comunica com você através de dor, fome e irritação para avisar que precisa de ajuda. E no final, a mensagem é simples: coma, mas coma bem. Porque o que você coloca no corpo hoje é o que vai definir como ele funciona amanhã.